Senhor, que o Espírito de Deus possa estar convosco nesta hora e que o vosso Espírito possa estar conosco aqui também, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós, amém? Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, onde a palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Convido os irmãos a curvar as vossas cabeças, a fechar os vossos olhos, abrir os vossos corações e falar com Deus. O propósito primário de cada um estar aqui, creio eu, é adorar a Deus. Como também eu tenho convicção que todos que estão aqui precisam de algo, seja na área física, na área emocional, na área familiar, na área financeira. Não importa, irmãos. Esse Deus ao qual nós estamos ministrando é o Deus que é capaz de quebrar o vaso e fazer de novo. É o Deus que pega o pó e faz acontecer o milagre da vida. É o Deus que transforma o mais vil pecador em um pecador arrependido, regenerado, dando a ele a oportunidade de alcançar a vida eterna. É diante desse Deus que você se encontra, Senhor meu Deus e Pai. Pai, creio eu que os louvores já chegaram, já alcançaram o teu trono. Creio eu que os corações já estão aquebrantados, desejosos em ouvir a palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fale conosco. Santo Espírito, toma direção nesta hora deste culto. Manifesta em nosso meio a ponto do nosso coração arder e reconhecermos a tua presença neste lugar. É o pedido que eu te faço em o nome de Jesus, amém? Graças a Deus, irmãos, podem tomar os vossos assentos, glorificando e bendizendo a esse Deus que não me canso de repetir, é bom e está voltando para buscar a sua igreja, e que nós, a igreja, estejamos prontos e preparados para nos encontrarmos com Ele nas alturas, pois isto é uma promessa que nós guardamos em nossos corações e não abrimos mão da mesma, pois quem prometera é fiel para cumprir. Todavia, o mundo que estamos vivendo é notório. A partir do momento que a pessoa começa a ter a consciência da vida, tem visto o quão o mundo está andando em passos largos para a sua destruição. O homem está conseguindo se matar. O homem está procurando aniquilar a sua própria existência, seja destruindo a natureza, o habitat onde ele vive, seja ele desobedecendo à vontade de Deus, e por consequência nós vamos ver um pouco isso nesta noite, a ira, o furor, a cólera de Deus sendo derramada sobre os ímpios, sobre os pecadores que não se arrependem. Todavia, o momento ao qual nós estamos vivendo é um momento ímpar para cada um de nós. É o momento de nós contemplarmos a nossa própria existência, ainda que vivemos em comunidade, num coletivo. Nós somos indivíduos e precisamos, sem sombra de dúvida, começarmos a analisarmos as nossas vidas, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento diário no nosso cotidiano, seja no trabalho, seja na escola, seja no nosso lar, pois sabemos nós que mais cedo ou mais tarde
estaremos prestando contas de todas as nossas obras, estaremos sendo avaliados, e o crivo de Deus, irmãos, diga-se de passagem, é muito refinado, não passa desapercebido uma impureza sequer no meio do povo de Deus. Ou seremos, ou somos lavados nesse exato momento pelo sangue, pela palavra a qual vamos ouvir nesta noite, ou sem sombra de dúvida corremos o risco de perder a nossa salvação. E se isso para você não importa, você talvez diga: pastor, eu não me importo com a minha salvação, eu não me importo com amanhã. Falaremos um pouco também o que provavelmente acontecerá com as pessoas que não se importam, acham que ouvir a voz de Deus, no sentido de obedecer a Deus, é uma caretice, é algo do mundo passado, é algo de pessoas da mente fechada, é algo de pessoas que não buscam realmente o entendimento, a compreensão pela ciência, pelo conhecimento humano. Irmãos, eu não estou aqui para confrontar a ciência ou o conhecimento humano, eu estou querendo alinhar a palavra de Deus, pois a ciência e o conhecimento humano foi Deus que assim os deu. Nada que você vê, nada que você observa neste mundo, irmãos, surgiu a partir de ontem ou de alguns anos atrás. Tudo que você observa há milhares e milhares de anos, o Senhor já havia existido ou já havia criado. Simplesmente nós estamos apenas aprendendo a manipular os elementos, e até a manipulação desses elementos é Deus que nos dá essa sabedoria. Sem Deus nada somos neste mundo. Como diz o louvor, sem Deus nada podemos fazer. E quando nós nos deparamos com as Escrituras, nós temos que ter uma convicção. Esse livro, irmãos, ele é a palavra de Deus, é Deus se revelando, é Deus se mostrando a sua vontade. Como também é um livro didático, é um livro de aprendizagem, é um livro de nós olharmos e sermos doutrinados por ele. Seja por uma maneira direta, Deus dizendo vai e faça, ou Deus dizendo vai e não faça, seja pelos exemplos a qual ele também nos revela. E o exemplo a qual nós vamos mostrar nesta noite, irmãos, é a vida de um homem, a qual a Bíblia diz que não houve igual, antes e nem depois. É um homem que nasceu em berço resplandecente, todavia já na sua juventude escapou da morte pelo seu irmão. Havia recebido da parte de Deus a convicção ou o direito de construir o altar do Senhor, o templo de adoração a Deus, o lugar aonde as pessoas se aglomerariam, se ajuntariam para adorar ao Criador. Este homem, filho de Davi, irmãos, conhecido pelo rei Salomão, se destacou entre todos os povos pela sua sabedoria, a capacidade de discernir e entender as coisas à sua volta. Esse homem foi um homem estudado, foi um homem letrado. Esse homem poderia nós sentarmos aos pés dele e aprendermos muito da sua vida. Todavia, quando nós começamos a analisar a sua vida ou o seu comportamento, vejamos e analisemos que ele é ser humano e em algum momento da sua vida deixou a vaidade entrar no seu coração, deixou o desejo da carne dominar os seus desejos espirituais, vendo assim a prevalecer contra a santidade e contra o próprio Deus. Nós analisando e estudando a vida de Salomão, o Senhor diz a Salomão: Salomão, pela iniquidade que você tem praticado, eu irei rachar a nação de Israel. A tua descendência só continuará sentado no trono pela promessa a qual fizera pelo seu pai. Todavia a sua descendência não reinará na totalidade de Israel. Deus havia prometido, irmãos, pelo pecado de Salomão, pelo erro de Salomão, que haveria sim grandes catástrofes, grandes dor para o povo de Israel, o povo eleito. Talvez você às vezes diz no seu coração: mas eu sou a igreja do Senhor. Comecemos a analisar esse comportamento, se o nosso comportamento é de fato e de verdade como a igreja de Cristo, porque mais uma vez eu gosto de pensar assim: Jesus está voltando, e nesse dia, quando eu e você nos encontrarmos com o Senhor, certamente prestaremos conta das nossas atitudes. Quem crê e acredita, dê um glória a Deus em nome de Jesus. Salomão, na sua sabedoria, irmãos, tentando resumir esse capítulo, ele começa a dizer: olha, há um tempo determinado para todas as coisas. E numa suma ou na síntese completa aqui, ele diz: olha, há o tempo do começo e há o tempo do fim. O homem nasce, o homem cresce, mas mais cedo ou mais tarde ele encerra essa vida, esse momento de existência. Só que nesse percurso de nascer e morrer, o homem planta.
E da mesma maneira que ele planta, ele colhe. E as suas ações, irmãos, ficam diante de você todos os dias da sua vida. Independente de você querer ou não, todos os dias quando você olha no espelho, olha nos teus olhos, você reflete na tua vida e você vê as tuas ações do passado, dando-nos a oportunidade das nossas ações no presente serem melhores. Deixarmos ou abandonarmos a velha criatura, a velha prática mundana do erro e do pecado, para começarmos, irmãos, a termos uma vida compatível à de Cristo. Jesus está voltando. E aonde está a sua mente agora? E se Jesus abrisse os céus e as trombetas começassem a tocar, aonde está o teu coração? Como eu disse, eu não sou ignorante, eu não sou cego para as coisas que acontecem, e eu sei que as dificuldades são muitas. A problemática de viver da existência do homem na terra é algo extraordinário. Enfrentar problemas a cada dia, tentar solucioná-los a cada momento, é uma experiência nova. Todavia perdemos muito, e perdemos muito mais quando não aprendemos com os nossos erros passados, quando não aprendemos com aquilo que nós plantamos no passado. Por isso que eu não quero me deter na vida de Salomão. Eu quero levar vocês a um tempo aproximadamente de 400 anos à frente. Eu havia dito que a palavra do Senhor, o Senhor racharia a nação, o Senhor condenaria o ímpio, o Senhor destruiria aos pecadores. E 400 anos aproximadamente depois de Salomão, o Senhor começa a cumprir os seus desígnios, conhecido pelo tempo do cativeiro. Eu gostaria de segurar o pensamento na vida do profeta Jeremias, aquele profeta que foi chamado para levar a mensagem dura, a mensagem de conserto, a mensagem de abandonar a iniquidade, a mensagem de deixar as duas balanças, a mensagem de deixar de matar o justo para tirar favor do ímpio. Essa era a mensagem de Jeremias. Jeremias, quando recebe esta mensagem, ele olha para essa situação, olhando para que tudo que estava acontecendo era algo que Deus de Salomão vinha sendo plantado ou implantado em meio ao povo de Deus. O sacerdote já não honrava mais o seu ofício, os profetas profetizavam segundo os seus próprios interesses, o desejo da carne prevalecia, a vontade e a vaidade do homem agora vinha à flor da pele. Já não havia mais pecado. O povo olhava para os céus e dizia: Deus não se importa. Deus não se importa mais conosco. Estamos bem, estamos prosperando. Olha Jerusalém como está fortificada. Olha os nossos guardas como são fortes. Olha o número do nosso exército. A nossa força bélica supera a todos os nossos vizinhos. Mas Deus havia profetizado que viria da nação do norte. Seriam mais ligeiros do que os demais. Viriam uns da nação do norte que seriam mais poderosos que o povo de Israel. E esse povo duvidou. Esse povo não creu, como muitos nos dias de hoje, quando o Senhor diz: eu estou voltando, e comigo vem o meu galardão, e eu a darei a cada um segundo as suas obras. O povo confiou mais na força do seu braço. Jeremias, quando vê a situação, o quadro ao qual ele está vivendo, ele diz: Senhor, eu não posso porque eu ainda sou uma criança, eu não sei pronunciar, eu não sei me falar, eu não sei me comportar. Jeremias está dizendo de uma maneira literal: eu tenho medo. E às vezes nos comportamos desta maneira. Às vezes temos medo de anunciar a palavra, de dizer a verdade, de contar aquilo que importa diante de Deus, aquilo para que Deus nos ungiu. Talvez você não entendeu ainda qual é a palavra dura de Jeremias.
mas que sirva para nós nos dias de hoje. Convertemos, porque o juízo já está às portas. Assim como diz a palavra, o machado já está na raiz. Se cortar o tronco, talvez haja um renovo, mas se cortar a raiz, não há esperança. Se for arraigado, irmãos, não surge novamente. A morte é certa. Jesus está voltando. Se prepare para encontrar com o Senhor. A mensagem de Jeremias era mais ou menos equivalente a essa: se converta ao Senhor. Todavia agora já não há mais tempo. Se converta ao Senhor, porque o juízo, a vara de correção já está às vossas portas. Jerusalém agora, nesse exato momento, já se encontra sitiada. No ano aproximadamente de 585, 586 a.C., Jerusalém é tomada. E agora no livro de Lamentações de Jeremias, é o que mais me impacta na vida deste homem. Jeremias foi alguém que confiou em Deus, que acreditou em Deus, assim como eu acredito e confio em Deus e nas misericórdias do Senhor. Ele diz no capítulo 3 que a causa ou o motivo de nós não sermos consumidos são as muitas misericórdias de Deus. E eu creio, eu prego, eu ministro isso, que a causa de nós não sermos consumidos e ainda estarmos aqui são as misericórdias do Senhor. Só que nós temos que entender que um dia a misericórdia, o amor de Deus será retirado para o juízo. Um dia não haverá mais misericórdia. Um dia a graça, o amor, a bondade de Deus dará lugar ao juízo, à severidade, à justiça divina. E diante do Senhor, diga-se de passagem, irmãos, não tem justo por ímpio ou ímpio por justo. Cada um segundo as suas obras. É muito importante que nós entendamos isso. O nosso comportamento, irmãos, diz realmente quem realmente somos. As nossas palavras não. Às vezes falamos, mas não nos comportamos. Às vezes pronunciamos, e era o que estava acontecendo. Jeremias estava dizendo: a justiça está a caminho. Os profetas diziam: não, Deus é Deus, Deus é Deus de misericórdia. Deus está me dizendo que não está tudo bem. Vai acontecer, Deus é contigo, Deus vai te prosperar, Deus vai acrescentar. Fica tranquilo. Entrega os seus caminhos na mão de Deus e tranquiliza o teu coração. Mas a consciência acusa, irmãos. Não tem como eu fugir da minha consciência. Não há lugar aonde eu possa me esconder, aonde eu possa dizer: não, aqui eu estou refugiado. A minha consciência me acusa. O meu comportamento se mostra todos os dias. Quem eu sou diante do Senhor? Eu não estou dizendo diante de um pastor, eu não estou dizendo diante do esposo, da esposa, do filho, do pai, do irmão, do amigo, do irmão da igreja. Eu estou dizendo de quem eu sou diante de Deus, aquele a qual nós teremos que prestar contas, aquele que olha dentro de nós, esquadrinha os nossos corações e a intenção. Quem somos nós diante do Senhor? Então Jeremias, nesse estado, na esperança que a misericórdia prevalecesse, e os muros de Jerusalém caem, as muralhas vêm abaixo, tudo começa a ser incendiado. A força bélica, a força do homem estremece, o homem perde a sua força, o seu vigor. O guerreiro sente o peso da espada do inimigo. São os primeiros a morrerem. Talvez estes, de uma certa maneira, foram mais bem-aventurados, porque teve uma morte digna e rápida. Porque os que sucederam, segundo a profecia, ou segundo os relatos de Jeremias nas suas lamentações, enquanto ele caminhava pelos muros caídos, pelos portões destruídos, enquanto ele adentrava e olhava à sua volta, o seu coração apertava, e eu digo que se multiplicava o aperto, porque ele não encontrava apenas a devastação de pessoas estranhas, mas junto àquelas pessoas, eu creio, pessoas conhecidas, pessoas da sua família, pessoas que ele amava, pessoas que cresceu ao seu lado, pessoas a qual ele tinha em mais autoestima, ali se encontrava, num estado lamentável. O
caos era tão grande que as pessoas davam todas as suas riquezas por um pouco de comida. Os povos entregavam tudo o que possuía para um pouco de água. E o estranho, que não resolvia o problema, o povo cada vez mais pobre, a comida cada vez mais escassa. Irmãos, o que eu estou querendo passar para vocês nessa noite, há tempo de regozijar, mas há tempo de se lamentar. O estado de Jeremias agora deixou do tempo de pregar para se lamentar. Eu gostaria de abrir um simples parênteses nessa pregação. Qual é o seu estado hoje? Qual é o seu estado emocional hoje? Estava vindo, trazendo meus primos, e ali eu contando um pouco da minha história, do meu passado, do meu erro, daquilo que até hoje me dói, não tem como não doer, não afetar, a falta da presença do meu filho ao meu lado. É algo a maior parte dos irmãos conhece. É um momento que eu penso, que eu lembro dele, é o momento que eu lamento. E aí eu começo a pensar, por que eu não fiz nada no passado diferente? Por que eu não agi de uma maneira diferente no meu passado? Por que eu andei segundo os meus conceitos, segundo a visão humana? Eu não estou aqui em estado de depressão, de opressão. É o que eu sinto, é o que eu passo, é o que eu vivo todos os dias. Por isso que todos os dias eu peço perdão a Deus e peço por misericórdia. Eu ainda creio na misericórdia do Senhor. Mas não tem como eu voltar no meu passado. Não tem como eu fazer algo diferente daquilo que eu fiz durante esta manhã. O que eu fiz está feito. E agora eu hei de colher aquilo que eu plantei. Jeremias, nessas lamentações, nesse choro, ele estava vendo, o povo está colhendo o que plantou. Talvez ele podia dizer, mas eu estou colhendo o que os meus pais plantaram. O que eu tenho a ver com essa situação, com este momento? As pessoas me perseguem, as pessoas não me ouvem, as pessoas me batem, me jogam no calabouço cheio de lama. As pessoas querem a minha morte, me esbofeteia. Eu simplesmente estou querendo o bem para o povo. A mensagem de Deus é uma só: se entreguem, recebam o juízo de Deus com alegria, receba o cativeiro, porque lá o Senhor se apiedará de vocês. Mas aqui em Jerusalém não. Mas o povo não queria largar Jerusalém. O povo ainda ousava chegar na porta do templo e clamar: templo do Senhor. Enquanto a espada, a fome, a peste assolava, o povo ainda assim não dava ouvidos ao Senhor. Bela, talvez seja uma mera coincidência o que está acontecendo nos dias de hoje na humanidade. Quantas pessoas, irmãos, num leito de hospital? Eu perdi a conta, faz dias que eu não acompanho, mas mais de 500 mil de pessoas, irmãos, morreram pelo Covid. Para que você tenha uma noção do que é isso, Três Lagoas já é uma cidade significativa de pessoas. 5 Três Lagoas em aproximadamente 1 ano e meio desceram à sepultura. E como eu digo, não foi simplesmente sentou e suspirou, entregou o espírito a Deus, foi da pior forma possível.
a falta do precioso oxigênio. É triste os relatos que ouvimos de pessoas que tiveram e conseguiram escapar. Agora eu posso imaginar quão severa foi aquele momento de puxar o oxigênio e os pulmões já não reagirem. A coisa na vida de Jeremias se tornou tão caótica que ele começa a olhar as crianças de peito perdendo a força, a mãe já não podendo mais amamentar, a língua grudava no céu da boca. E pela escassez de alimento, segundo os relatos de Jeremias, chegaram ao ponto de cozinharem os seus próprios filhos para tentar se manter um pouco mais com vida. Talvez alguém diga: pastor, misericórdia. E eu acompanho o seu pensamento: Senhor, misericórdia. Porque talvez não na maneira literal, não na maneira desta forma a qual eu estou dizendo, das mães ou dos pais matarem para ingerirem, saciar a vossa fome, mas nós encontramos nos dias de hoje, assim como eu fiz no passado. Eu matei o meu filho, eu joguei ele para longe de mim. Quantos pais? E não precisa simplesmente dizer: pastor, mas o meu filho está na minha casa, está sobre a minha tutela, sobre a minha guarda. Aí eu vos pergunto: realmente é seu filho? É um companheiro? É um amigo? É alguém que tem prazer de estar ao teu lado? Você tem alegria na sua descendência, na sua prole? Ou simplesmente jogou, abandonou? No tempo de Jeremias, a morte desta criança ou destas crianças foram rápidas, mas a mágoa no coração das mães por viver mais um dia, eu acredito que aumentava e se multiplicava, e lamentava e chorava. Não havia mais quem poderia socorrer, não havia mais quem poderia ajudar. Não se há ou não se havia mais o que fazer. Deus já havia decretado. Os caldeus, um povo duro e mau, um povo que assola e que não tem piedade. Este é o povo que eu vou usar como vara de correção. Todavia, bendito seja o nome do Senhor, porque esse momento de cativeiro não durou para sempre. Os inimigos de Deus, ou os inimigos que não souberam honrar o povo de Deus, pagaram a conta. Durante 70 anos o povo prosperou em terras alheias. Durante 70 anos o povo se multiplicou e se manteve como povo de Deus, espalhado sobre os 4 cantos da terra. Ainda hoje nós encontramos remanescentes deste povo. Ainda hoje se encontra judeus lamentando a morte do seu povo. Essa é a história das lamentações de Jeremias. Essa é a história, ou um pouco da minha história, da lamentação do meu passado. Só que a vida continua. Eu não morri. E olha que não foi por falta de eu impor empenho, eu me empenhar para ter morrido. Eu fiz muitas coisas e passei, como diz o salmista, pelo vale da sombra da morte. Estive lá, mas o Senhor me poupou, para justamente poder dizer para vocês, a quais nos ouve, nos assiste,
ainda há uma esperança. Assim como Jeremias encerra os seus últimos versículos das suas lamentações, dizendo: converta-nos e seremos convertidos. Muda o nosso coração, a maneira de nós sermos, de nós vivermos, nos transforma, faça de nós uma nova criatura. Esta mensagem contemporânea, esta mensagem nos dias de hoje. Senhor, nos converta antes que seja tarde demais, pois o juízo de Deus novamente já está a caminho. As promessas de Deus para alguns é morada lá no céu juntamente com Ele, todavia para outros é o tormento e o sofrimento eterno. Para uns não haverá momento de lamentações, porque a alegria, o prazer é eterno. Todavia para outros, quando vier o juízo, aonde serão separados e ficarão à esquerda do Senhor, segundo as Escrituras, certamente haverá pranto e ranger de dente. Eu não sei se você já se lamentou de algo da tua vida, de algo que você fez ou algo que você não fez. Toma por base esse pensamento da sua lamentação. Poxa, se eu tivesse agido desta maneira, se eu fizesse desta maneira, se eu tivesse tomado este partido, se eu tivesse tomado esta direção, a minha vida hoje não seria essa. Agora prolonguemos um pouco a nossa existência para que 10 anos, aonde hoje você, eu, nós temos a oportunidade de fazermos a diferença, para que daqui 10 anos nós não olhemos para o nosso passado assim como eu olho para o meu e digo: por que eu não fiz diferente? Por que eu não agi de uma maneira digna e honrada, uma maneira que agrade ao coração de Deus, que eu sirva a Deus com prontidão e com alegria, com amor e com dedicação. E talvez em 10 anos eu não venha me arrepender. O homem está tão acostumado com o pecado está tão entranhado em seu corpo, que muitos passam a vida, a sua existência terrena, e não se lembra de se arrepender de nenhum dos teus pecados. Pelo mundo que estamos vivendo, ainda diz: o mundo é lugar dos espertos, prevalece aos mais sábios, aos mais inteligentes, aos mais rápidos, aos mais sorrateiros, aquele que faz o seu próximo tropeçar para lhe servir, descabelo para os seus pés. Infelizmente o mundo é assim, pisa sobre a vida de alguns para tirar proveito. Então eu gostaria de te levar a um tempo que esse eu não posso dizer, aonde as trombetas tocam e os nomes começam a ecoar, a igreja começa a subir, aonde a igreja regozija e canta louvores a Deus, adorando: santo, santo, santo é o Senhor. E uma outra parte, uma grande parte da população diz: por que nós fizemos isto? Por que não ouvimos os profetas? Por que não ouvimos a palavra? Por que não demos crédito à pregação? Aonde viemos parar? E olhando para o lado, começamos a olhar pessoas que amamos, pessoas que ainda nos importamos com elas, como eu estou dizendo, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais, e nós não fizemos nada, não agimos para dizer para eles: não faça tal, não desonre a esse Deus,
Não brinque com esse Deus. Não faça desse Deus um fantoche, uma criatura que está atenta e pronta para realizar os teus desejos carnais e humanos e mundanos, pois esse Deus é santo. O tempo de nós nos convertermos e ajudar as pessoas que estão à nossa volta é agora. Já dizia o sábio: há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, debaixo dos céus, sobre esta terra. Há um tempo de plantar e de colher. Há um tempo. E eu quero acreditar que nós entendemos esta palavra, ou comecemos a fazer diferente, ou as lamentações, assim como Jeremias viu com os próprios olhos, nós veremos e ainda será muito pior. Não haverá refrigério, não haverá descanso, não haverá um tempo que vai terminar a aflição. Segundo as Escrituras, esse tempo passa a ser eterno. É fato, você não pode sozinho. Você não consegue, ou nós não conseguimos mudar a nossa estrutura por nós mesmos. O pecado é muito mais forte do que nós. Não tente vencer o pecado. Não tente vencer o inimigo, que você vai perder. Não lute com a força do seu braço, com a tua sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio, o homem mais rico do teu tempo. De tudo que ele olhava e desejava, ele diz: eu construí, ou eu alcancei, ou eu obtive. Tudo que era possível para um homem daquela época, ele teve. Final, a suma, o Senhor o julga e não o tem por justo, por perfeito. As consequências, até hoje os judeus colhem. Você e eu, nós não somos melhores do que Salomão. Para que você entenda, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Guarda isso no teu coração. Para vencer o pecado, você precisa de Cristo. Você não vai conseguir sozinho. Você não vai alcançar, você não vai ter êxito sozinho, sozinha. Você não dá conta de construir ou edificar o seu lar sozinho, sozinha. Você não consegue converter alguém, nem a si mesmo, na tua própria sabedoria. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus ao teu lado, nestes momentos difíceis que você está atravessando, nesses momentos de decisões, de anseios, de dúvidas, de incerteza. E é fato, basta você olhar para dentro de si e o questionamento é notório: será que é verdade? Será que o pastor está dizendo é verdade? Será que eu posso dar crédito nisto? Será que vale a pena eu acreditar nisto? Experimenta um pouco Deus. Experimenta estar com Deus. Prove e aprove Deus na sua vida. Aí, a partir daí, você vai ver as coisas mudarem.
justamente a partir daí, a sua vida, o teu altar será reconstruído. Coloque sobre os teus pés. Curve a tua cabeça, feche teus olhos. Se você quer continuar lamentando, lamente. Se você quiser continuar chorando, chore. Se você quiser continuar murmurando, murmure. Se você quiser continuar olhando para as dificuldades e os problemas que se levantam diante de você, continue, é decisão sua. Somente sua. Mas nesta noite o Senhor está nos dando uma oportunidade de reconstruirmos. De reescrevermos a nossa história. Só depende de você tomar a decisão. Só depende de você dizer para Deus: Deus, eu preciso desse Deus. Eu preciso de Ti. Na maneira mais singela e mais simples possível, dizer: Senhor, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei qual o caminho tomar. Mas eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Me ensina, me instrua. Tome a sua decisão hoje, para que você não lamente no passado, para que seu passado você não tenha prazer e satisfação. Tome a decisão hoje, para que o teu futuro seja melhor, mais claro, para que o caminho seja mais suave. Só depende de você. Deus está aqui. O Senhor estende as tuas mãos, te chama, vem. Se aproxima. Não importa quanto tempo de crente, de igreja você tem. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos reconstruir a nossa vida, restabelecer o marco, colocar as coisas em ordem, agradar a Deus. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Pai, hoje é um dia, Senhor, que comemoramos o Dia dos Pais. O Senhor que é o nosso Pai, o Senhor que investiu em nós, o Senhor que nos capacitou, nos deu sabedoria, o Senhor que nos deu a vida. Obrigado, meu Pai, que este dia aí no Teu trono seja um dia de paz e de descanso.
aonde nós, a humanidade, pelo menos neste momento, possamos alegrar o teu coração como bons filhos que somos, ou que deveríamos ser. Meu Deus, feliz Dia dos Pais. Nós sabemos, Senhor, que fomos, que praticamos, que pensamos, que te desagradamos de uma maneira ou de outra. Por isso estamos aqui nesta noite, para pedir perdão, para nos humilharmos, para nos convertermos a Ti. Senhor, não nos lance fora da Tua presença, não nos rejeite, Senhor. Oh Deus, pois a luta sabemos que ainda continuará. Infelizmente o inimigo ainda tentará prevalecer contra nós. Oh Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu conheço a Tua presença. Eu sei que o Senhor olha para este povo. Eu sei que o Senhor ama esta igreja. Encha este lugar da Tua graça. Cobre-nos com a Tua virtude. Ensina-nos a viver. Ensina-nos a ser o filho que lhe agrada. Ensina-nos o caminho. E ajuda-nos a permanecer neste caminho. Em nome de Jesus Cristo, mostra-nos este amor todos os dias. Revela-te a nós a todos os momentos, pois somente assim, Senhor, somente assim entenderemos, compreenderemos o quão grande é este amor por nós, mesmo nós pecadores, mesmo nós errantes pelo este mundo, ainda assim podemos ter a Tua companhia, andarmos ao Teu lado. Meu Deus, permita-nos Te adorar agora, Senhor. Permita-nos expressar em louvor a nossa gratidão, a nossa serventia, por reconhecer a Ti. Bíblia fala de um dia que só os santos vão ver, de quando a igreja subir, antes de Cristo descer. Estou contando os segundos pra esse dia chegar. Lá não vai se ouvir falar notícias sobre guerra, e o mal desse mundo não vai me alcançar. Esse dia chega, lá não vai se ouvir falar notícias sobre guerra,
O mal desse mundo não vai me alcançar. Vai cessar a terra até o fim da terra. Quebra o ar que corta a lança, queima os carros no fogo. Aquiedai-vos e sabem que eu sou Deus, exaltado entre as nações, e vou provar quem manda aqui sou eu. E não há corrupção que possa suportar, nem escândalo que possa ofuscar. Agora que anuncia esse grande dia, com seu reino de justiça, Cristo reinará. Aleluias. Você que pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus Cristo, porque Deus é bom. Amém? Deus, Ele é maravilhoso, é grande, é poderoso. Deus é único. Amém? E que o poder de Deus seja derramado cada vez mais sobre nós. Irmãos, está tudo diante de você. Toda palavra, toda oportunidade foi colocada diante de cada um de nós. O Senhor não vai sair do seu trono e obrigar você a atender o que você deve fazer, obrigar a você a praticar a justiça. O Senhor vai te dar forças e condições para você praticar a justiça, ser justo, ser correto diante do Senhor. Tudo está diante de você. Segue a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Esta é a palavra. Assim eu despeço os nossos irmãos internautas. Que Deus os abençoe, que Deus possa estar com vocês durante o decorrer da semana útil, semana de trabalho, semana que, em nome de Jesus Cristo, haverá prosperidade. Se vocês estiverem em busca de um trabalho, eu já vos digo, acorde bem cedinho, procure, porque diz a palavra do Senhor, aquele que procura acha, aquele que bate se abre. Então, vá à procura do propósito a qual Deus colocara no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Que seja uma semana abençoada para você e toda a sua casa. Amém?